Não se jogue. Você não tem por que cometer esta loucura. Eu estou falando com você que está pensando em se jogar, em acabar com a sua vida. Eu vou provar para você que Deus está te livrando da morte, porque Ele quer te salvar, Ele quer encher você do seu espírito. Eu, como servo do Deus vivo, eu desafio o espírito maligno do suicídio. Esse espírito que está tentando fazer você pensar, crer, que se jogando do edifício, da sacada do seu apartamento, se jogando da onde você estiver, agora em uma ponte, você que de alguma forma está sendo agora alcançado por este desafio, pare aí. Como é que é? Pare. Eu vou orar por você. Feche os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, desde o templo de Salomão, eu invoco o teu poder, pois o Senhor acabou de livrar este homem, esta mulher, este jovem do suicídio, a maldição do suicídio, que talvez já tenha levado outros familiares ao suicídio. O Senhor chega agora a ela, a ele, através da nossa voz, para libertá-lo, para libertá-la, seja qual for o problema que esteja tentando fazê-lo crer que não existe solução. É mentira, é mentira, é mentira. Para todos os problemas existe solução, e através da fé em ti, nós vencemos os problemas, nós vencemos o mundo. Seja livre agora, meu amigo. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a mão sobre o templo de Salomão, pois eu repreendo agora o espírito maligno do suicídio, e eu ordeno, diga, em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! Respire profundo. Meu Deus, obrigado por este livramento, obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter livrado esta pessoa do suicídio. Agora usa esta água como ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para trazer a paz, trazer a disposição para te buscar, ir à tua casa, e a coragem. Ah, coragem. Nós temos que ser corajosos para te obedecer. Covarde não obedece ao Senhor. Por isso declara esta água consagrada a ti, em nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Meu amigo, Deus te livrou da morte. Era para você estar no inferno agora. Deus te livrou da morte. E através de você,
Ele vai livrar outras milhares de pessoas, porque você vai dar o seu testemunho. Pode beber, essa água está consagrada pelo Espírito de Deus. Ó Espírito Santo, vem sobre todos que se entregam sinceramente a Ti. Traga a paz, traga a força para Te buscar e a coragem para Te obedecer. Meu amigo, fale com Ele. Diga, meu Deus, eu entrego a Ti a minha vida. E peço ao Senhor perdão, porque eu estava planejando tirar a minha própria vida. Mas agora eu entendi que o Senhor tem a solução, não apenas para os meus problemas, mas o Senhor quer me encher do Teu Espírito. Meu Deus, assim como o Senhor encheu o templo da Tua glória, da Tua presença, enche esta pessoa do Espírito Santo neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, quando o Teu servo começar a buscar o Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Pai, sobre todos que estarão conosco. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Ah, meu amigo, a partir de hoje, tudo será diferente. Você vai ver. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Eu sempre trabalhei com imóvel e gostei de trabalhar com imóvel de médio e alto padrão. Entrei e apresentei dos melhores empreendimentos aqui de São Paulo e a minha vida não ia para frente, não dava certo, não acontecia. Meu nome é Thiago Fernandes, sou corretor de imóveis. Desde a minha juventude eu vi o meu pai trabalhando muito, o meu pai se esforçava demais. Meu pai é metalúrgico, teve empresa, teve alguns funcionários e eu sempre via ele levantando muito cedo, trabalhando muito e sempre falando para mim que eu tinha que me esforçar muito para poder ter a vida que eu sempre desejei, né? Eu fui com essa garra para cima do mercado imobiliário e eu não consegui, trabalhava dia e noite, me esforçava, fui atrás de cursos, me especializei com vendas, entrei nas maiores construtoras de São Paulo, fui coordenador de vendas e na força do meu braço eu não conseguia. Tentava, levantava cedo, ia para os melhores empreendimentos, apresentava para um jogador de futebol, apresentava apartamentos de alto luxo e não conseguia vender apartamento. Endividado, estava devendo quase 200 mil, não dormia. E o apartamento indo para penhora, já tinha perdido um carro. Eu não conseguia ver fruto daquela semente que eu plantava, eu não conseguia ver. Eu vi pela televisão o bispo e ele falava, né? Você que está endividado, você conhece a palavra de Deus, você conhece do dízimo, da oferta, e você está endividado, você não dorme, você está envergonhado. E então eu decidi vir até o templo, né? Quando eu vim para o templo, eu vi uma força, uma confiança muito grande do bispo passando para nós a palavra de Deus, aquilo que eu precisava. Eu sempre imaginei um Deus muito grande, né? E vivia uma vida miserável. Quando eu vi o bispo falar, olha, a gente não pode aceitar crer num Deus tão grande e viver uma vida destruída, aquilo me deu uma revolta por dentro, né? E aí eu comecei a entender que eu precisava obedecer a palavra. A diferença que eu vi foi dentro de mim, né? Entrou uma paz muito grande dentro de mim. Mesmo no meio de tanta dificuldade, ainda estava todo endividado. E era o que eu precisava, na verdade, naquela hora. Às vezes, naquele momento, eu não precisava nem de dinheiro, eu precisava era ter paz, né? Eu precisava ouvir uma voz. Comecei a ouvir a voz de Deus. E obedecendo a palavra, comecei a ler a palavra, vir em mais reuniões aqui no templo. Eu comecei a vender um imóvel, aí passou 2 meses eu vendi outro. Sempre vendendo
imóvel com valor mais alto, né? Comecei a vender imóveis de 2 milhões, de 2 milhões e meio, e eu comecei a ver o resultado, né? Comecei a pagar as contas, né? Troquei de carro, consegui fazer uma viagem com a minha família que há muitos anos eu não conseguia fazer. Então são pequenas coisas que começou a fazer a diferença. Depois que eu comecei a obedecer a palavra de Deus aqui na Igreja Universal, eu comecei a ver resultado e trabalhar menos. Eu entendi que não era a força que eu colocava no trabalho que me dava o resultado que eu tenho hoje, né? Então eu comecei a obedecer com dízimo, com oferta e comecei a trabalhar de uma forma mais equilibrada. Eu abri meu escritório aqui, eu nunca tive empresa. Foi quando me apareceu a sala comercial, a oportunidade para mim abrir a minha imobiliária, né? Então assim, tudo que eu faço aqui, ouvindo a voz do homem de Deus, dá certo. Na verdade, a gente nem consegue mais ficar em segundo lugar, né? A gente sempre pensa em Deus em primeiro lugar. A gente fica com um temor tão grande, né, depois de ter sofrido tanto, que a gente não consegue mais colocar Deus para depois, para segundo plano. A gente pensa primeiro em Deus, eu não quero nem gastar, nem pagar, não quero fazer nada. Eu quero pensar primeiro em semear. Fica na nossa mente, no nosso subconsciente a obediência, né? Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. Você quer ganhar muito dinheiro, meu amigo? Fácil, rápido. Cuidado, porque o Tiago se iludiu com essa esperança, ganhar muito dinheiro de forma rápida. Ele não tinha aliança com Deus. Ele teve até oportunidades, mas nunca teve grandes oportunidades. Porque a maior oportunidade do ser humano prosperar e desfrutar de tudo que Deus criou, todo o ouro, toda a prata, pedras preciosas, quer dizer, das riquezas, é quando você honra o Criador, honre ao Criador, e você vai desfrutar de uma vida de qualidade. Alguém dirá, mas eu conheço gente que não crê em Deus, que não honra a Deus e tem de tudo. Não, não tem não. Eles podem ter a melhor casa, o melhor carro, as melhores joias, a melhor roupa, mas eles não têm paz, eles não desfrutam do que têm, eles não têm uma família, eles não têm a consciência tranquila, eles não têm certeza da salvação. Acorda, meu amigo, acorda! Você que diz, mas eu sou pobre, sabe, que eu não tenho nada. Você tem a fé, você tem fé, usa essa fé para honrar a Deus. Ele vai mudar a história da sua vida, como mudou a vida do Tiago. Há pessoas que nunca alcançam seus objetivos, sabe por quê?
Não é porque não trabalho, não. Trabalho. É porque ficam aguardando que eles simplesmente aconteçam. Os seus sonhos, seus objetivos não vão ser alcançados, realizados, simplesmente por eles mesmos. Você tem que fazer por onde? Domingo agora. Você está vendo aí as imagens da gente consagrando o óleo? Esse óleo aí representa o Espírito Santo. Esse óleo veio de Israel. Nós vamos ungir o alto da sua cabeça. Você vai ser consagrado domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, aqui ao pôr do sol. Eu vou falar mais ao respeito. Sempre tive um sonho, né, de me casar e ser muito feliz. Eu procurava demonstrar para ela e para todas as pessoas que eu era uma pessoa correta. Mas eu, desde adolescente, eu já era viciado em pornografia. Após mais ou menos por volta de 7 anos de casado, foi quando eu comecei a atrair a minha esposa. Ela conhecia a ponta do iceberg. Para mim foi o fundo do poço. Eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher. Quando ela pegou esse áudio, eu percebi ali que a situação era um pouco mais grave do que todas as outras vezes. Ela estava disposta a se separar de mim. Tinha um casamento ali em jogo, tinha a minha vida ali em jogo que eu estava arrastando. Eu liguei para ele, a gente já fazia 2 dias que estava sem conversar. Pedi para ele me levar para a igreja. Chegamos numa quinta-feira da terapia do amor. Era no último dia da Fogueira Santa de Israel. E começamos a ouvir a importância do sacrifício no altar. Nós percebemos o que nós precisávamos. Ela entendeu a situação dela e eu entendi a minha situação. Se eu não mudasse, eu iria perder meu casamento. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, eu fui para o altar e eu entreguei. Eu entreguei a minha vida, entreguei meu casamento, entreguei a minha esposa. Então, subir no altar não foi só para o casamento, não. A minha prioridade já não era mais ele. A minha prioridade era: eu quero o amor do Senhor Jesus. Eu quero o Espírito Santo habitando dentro de mim. Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu tive essa certeza que qualquer pessoa podia me falar o que quisesse, mas eu tinha aquela certeza que ninguém tira de mim. Ali ele selou a minha salvação. O casamento tá uma maravilha. Hoje a gente conversa, meu marido é atencioso e a gente hoje está sempre junto. É uma lua de mel. Nós estamos vivendo o início de casamento. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas o mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo. Aquele amor que eu buscava no homem, no meu marido, não tem comparação. Esse amor é bom, mas bom mesmo é ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Rodrigo Conrado, eu sou empresário. Eu lembro que eu gostava muito de computador. Eu ganhei um computador na época do meu tio e quando eu tinha aí os meus 14 anos, eu lembro que praticamente eu me antissocializei. Eu não tinha muito contato com as pessoas. E comecei a passar noites e noites em cima de computador, em desenvolvimento de software, em programação, a ponto de a minha vida se fechar somente nisso. E eu comecei a frequentar muito reuniões de negócios. E numa bela reunião que eu estava um dia, no Morumbi, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa empresa, eu já trabalhava nessa parte de desenvolvimento e eu atendia todas as pessoas normalmente, independente de quem seja. E nesse dia me veio uma pessoa, eu já fiquei meio assim, eu não tive nenhum contato com ela, a não ser um contato profissional. Eu não queria ter ele só como um contato de negócios, eu estava me despertando a pessoa que ele era, só que até então eu não sabia se ele era casado, se ele era solteiro, então eu ficava assim, querendo um contato dele. Eu fiquei um pouco receoso, vamos dizer assim, de simplesmente querer conhecer a Gláucia de uma hora para outra. Uma coisa que eu uso muito em tecnologia, eu usei com a Gláucia. Eu fiz um relatório para ela me responder, que é o que eu já usava na época de programação. Quando ele levou o questionário para mim,
eu não acreditei. Eu comecei, nossa, acho que eram umas 40 perguntas. Você fuma, você bebe, você ajuda sua mãe. Quando eu levei para minha casa, minha mãe falou, sai fora que esse cara é golpista. Esse cara é pilantra. Olha o que ele tá te perguntando aí, se você ajuda sua mãe. Pra quê? Pra que ele quer saber se você ajuda ou não ajuda? E quando eu dei esse questionário para ele, mesmo assim ele não aceitou de imediato. Ele falou que eu precisaria conhecer a mãe dele. É brincadeira? Que eu precisaria conhecer a mãe dele. Não, é porque eu tenho muito respeito por essas pessoas e como um casamento é uma convivência, eu não quero namorar se não for para casar. Aí eu me encantei pelo rapaz e falei, eu encontrei a pessoa certa. Eu vou lá falar com a mãe, vou falar com o pastor, com o José, com a Maria, eu vou. Passados aí uns 6 meses, nós marcamos um casamento e nos casamos. Então foi tudo realmente muito rápido. Foram várias incompatibilidades. Ele era viciado em tecnologia, ele gostava de pegar o dinheiro e comprar equipamentos, e às vezes faltando coisas dentro de casa. Ele ficava horas e horas desenvolvendo softwares que ele achava que ia ser um sucesso. Mesmo estando já casado, eu continuava nos meus jogos, eu continuava passando as minhas noites no computador e ficava fazendo os meus sistemas. E eu falava, mas ninguém te pediu isso e você está fazendo essas pesquisas e está desenvolvendo esses softwares para quem? Então, onde eu discutia com ele, eu falava, cai para a realidade, meu amigo. A gente é pingo no i, a gente precisa ganhar dinheiro. Até um dia que eu estava na minha cama, eu estava deitado com o notebook, finalizando um projeto, e a Gláucia chegou nesse dia no quarto, tão revoltada, que ela me deu uma cintada e foi notebook para um lado e realmente ela ficou me batendo assim de tanta raiva que ela estava. Chegava no final do mês, faltavam as coisas básicas dentro de casa. Aí um dia eu me revoltei e falei, Rodrigo, não adianta, a sua inteligência não tá servindo para nada. Eu não vou ficar dando meu dinheiro aqui sozinha. Eu precisei passar por tudo isso para um certo dia eu poder entender o que estava acontecendo. E eu entendi tudo o que estava acontecendo depois que eu comecei a frequentar as reuniões da terapia. Isso foi fundamental. Passou um tempo, chegou a época de uma fogueira santa. E eu precisava realmente de uma mudança no meu casamento, uma mudança decisiva. Só que o mais importante, a vida interior. A vida que eu busquei é exatamente o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, certamente as coisas exteriores, elas não apareceriam. Então eu fiz um voto. Eu entrei na Fogueira Santa e eu fiz um voto. E eu me lembro, nessa época as coisas estavam tão difíceis e o que eu tinha para colocar nesse voto da Fogueira Santa eram as alianças do casamento e mais um salário que eu tinha. Me lancei, ou a coisa dá certo e eu troco o meu tudo pelo tudo de Deus e Ele me mostra uma direção, ou eu não vou saber mais o que fazer. Mesmo contra as minhas vontades, Ele se sacrificava, Ele se dedicava, Ele mantinha uma comunhão com Deus sobrenatural. Eu às vezes gritava dentro de casa e ele falava, Gláucia, fala baixo, eu estou aqui do seu lado, fica calma, fique em paz. Se você não quer ir comigo nas reuniões, eu vou por nós. E ele foi várias vezes sozinho. E quando ele voltava, eu fazia de tudo para irritar ele. Então ele primeiro foi transformado, depois eu percebi que eu precisava daquilo. Eu precisava estar naquele local. Eu precisava ouvir aquelas palavras, que a minha vida era cheia de problema. Eu não conseguia dormir, eu era muito nervosa. E eu vi que naquele lugar eu tinha chance de mudar minha vida, só que eu não sabia como. Então tudo que eu escutava, eu tentava trazer para minha vida e praticar. E eu não sabia como buscar o Espírito Santo. Eu achava que buscar o Espírito Santo era simplesmente pedir.
que você ia receber. Só que as minhas atitudes ainda continuavam erradas. Eu não fazia nada para renunciar às minhas vontades que eram erradas, que me afastava realmente do Espírito Santo. E eu lembro que na oração eu fiz uma oração diferente. E eu vi que naquele momento eu fui selada com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, sabe quando você não aceita ser a mesma pessoa? Coloquei Deus no meu relacionamento e automaticamente Deus me trouxe uma consciência completamente diferente. Depois desse período que as coisas se acertaram, nós começamos a participar realmente dos desafios juntos. E nesse período, os negócios na empresa também não estavam indo tão bem. Nós tivemos muitas dificuldades no meio do caminho. Eu peguei o faturamento todo da empresa e me lancei num novo desafio, uma nova fogueira santa. A partir daí, andando a pé, andando de ônibus, eu simplesmente comecei novamente uma nova vida. Eu reiniciei. Eu me lembro que nesse mesmo ano, nós simplesmente trocamos para um outro escritório 4 vezes maior, uma casa extremamente confortável. Hoje eu tiro férias nos melhores lugares que podem existir. Eu tenho uma esposa realmente incrível, que me entende e que me aconselha. E acima de tudo, eu tenho paz interior e eu tenho um estado de espírito que certamente Deus me mantém, porque eu busquei algo interior. E eu posso até dizer que a vida, ela é incrível e vai ser, e pode ser incrível, se você utilizar realmente a fé e buscar o Espírito Santo, buscar realmente esse lado interior. E quando o seu interior está cheio do Espírito Santo, vai se refletir no seu exterior. Gláucia não tinha um esposo, não. Ela não tinha um homem em casa, não. Ela tinha um moleque. Ela tinha um homem fraco. Você que diz, bispo, eu também não tenho um homem no meu casamento, não. Eu não tenho um esposo, não. É porque ele não tinha o Espírito de Deus. Ele tinha um corpo de homem, mas infantil, viciado em computador. Quem diria? Meu amigo, presta atenção, você que diz, bispo, eu sou viciado em coisas que só me fazem mal. Destrói meu casamento, destrói minha saúde, destrói minha vida econômica, destrói minha reputação, destrói a minha vida familiar. E sabe o pior? É que está destruindo o seu relacionamento com Deus. Meu amigo, o Rodrigo, ele decidiu sacrificar, entregar as suas fraquezas, entregar os seus vícios, entregar, sabe, os seus traumas, entregar todo o seu ser a Deus. E Ele, que é o Criador, lhe deu o Espírito Santo. Hoje o Rodrigo é homem de verdade. Sabe por quê? Porque agora ele tem um Espírito de Deus. Enquanto você não tiver o Espírito de Deus, você não vai ser um homem de verdade, você não vai ser uma mulher de verdade. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, chegue cedo, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Olha, vai arrebentar. Vai ser uma noite memorável. Por favor, não chega em cima da hora, não. Chega cedo, para você buscar o Espírito Santo com fervor. E não esqueça, Deus começará a parte dele. Quando? É isso mesmo. Quando você terminar a sua. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar